Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um breve comentário, dessa vez da lição de número 1 da revista Atualidade Cristã, que neste primeiro trimestre de 2026 traz como tema a Igreja de Cristo, Constituição e Propósito. O comentarista da revista é o pastor Eliel Ribeiro de Oliveira, eu sou Fábio Fernandes. Vem comigo nesse resumão. Pessoal, o título da lição de número 1, Igreja, Fundamento e Origem. Nesta lição, abordaremos ideias sobre a origem, fundamentos, desenvolvimentos, dentre outros temas relativos à Igreja de Cristo. É necessário conhecer a história da instituição, da qual fazemos parte e que tem o condão de conduzir-nos a Jesus Cristo. O objetivo não é adquirir o saber para simples informação, mas para melhorar o engajamento e o serviço no reino de Deus. A instituição da igreja. Estavam todos reunidos em um mesmo lugar. O Senhor Jesus formou o colégio apostólico de homens que ele os reuniu, vocacionou e capacitou ao longo do seu ministério. Depois incumbiu-lhes de dar seguimento à obra por ele iniciada. Cristo designou 70 e os enviou de 2 em 2 com ordens claras do que deveriam fazer. Posteriormente, eles retornaram para a avaliação do trabalho realizado e recebimento de novas instruções. Em praticamente todas as missões dadas por Cristo, notamos um fato em comum. Antes de serem enviados, eles estavam reunidos, como em Atos. Não existe igreja sem ajuntamento, assim como não existe corpo sem a junção dos membros. Aqueles que têm dificuldade de se reunirem têm sérias dificuldades de comunhão. Eu não sou a igreja somos todos nós. Até que do alto sejais revestidos de poder. Por saber o contexto para o qual estava enviando os seus discípulos, Jesus sabia da necessidade de estarem preparados para essa boa obra. Afinal, eles ainda estavam sendo preparados e, eventualmente, alguma coisa não daria certo, pois mesmo os mais chegados tinham suas limitações. Fica evidente a necessidade de uma presença de que conferisse a essas pessoas limitadas o encorajamento necessário ao cumprimento da árdua missão de serem os sustentáculos dessa instituição incomparável que é a Igreja do Senhor Jesus Cristo. O dia de Pentecostes demonstrou que a presença do Espírito Santo na vida da Igreja é imprescindível para encorajar, capacitar e proclamar ousadamente a mensagem evangélica. Enfim, não existe igreja sem o Espírito Santo. Sereis minhas testemunhas. Todo este ajuntamento e depois o revestimento de poder tinham um propósito. O desejo dele é que a igreja, desde seu nascedouro, seja a agência de proclamação da sua mensagem. A capacitação que o Espírito Santo confere à igreja não tem como objetivo criar uma classe superior de cristãos, mas antes torná-los servos humildes e submissos ao propósito daquele que envia o Consolador. Igreja, conceito e fundamento. A eclésia, tanto no grego quanto no hebraico, referem-se, grosso modo, a um ajuntamento de pessoas. Em um Novo Testamento, podemos encontrar 2 sentidos para a expressão igreja. Primeiro, o sentido universal, que são os crentes em Cristo Jesus em todas as épocas e lugares, expresso pela palavra do Senhor em Mateus, e a ideia de corpo apresentada pelo apóstolo Paulo. Segundo, referência a um grupo de pessoas que se reúnem em um determinado espaço geográfico. Doutrina dos apóstolos como fundamento da igreja. Toda organização que se preza reúne-se em torno de um conjunto normativo e com a igreja não pode ser diferente. O livro de Atos deixa claro que a perseverança na doutrina dos apóstolos era uma condição necessária para a existência daquele grupo que estava se iniciando. O Senhor Jesus, ao longo do seu ministério, priorizou a pregação e o ensino da palavra de Deus. Essa rotina de ensinamentos foi o maior legado do Mestre aos seus discípulos. Portanto, quando se lê doutrina dos apóstolos, os crentes precisam compreender que não se trata de um conjunto
conjunto de ensinos que tem origem nesses homens, mas naquele que os vocacionou e os enviou a pregarem. Não existe igreja sem doutrina. Os exercícios espirituais. O apóstolo Paulo aconselha o jovem pastor Timóteo sobre temas como piedade, a comunhão, o partir do pão e as orações, que eram práticas corriqueiras na vida da igreja nascente. Essas ideias fizeram com que a igreja suportasse as perseguições atrozes e os ataques heréticos ao longo do seu desenvolvimento. Existem vários registros da vida de devoção e de piedade da igreja primitiva, sem esquecer que foi o mestre o nosso maior exemplo. Comunhão, condição primordial à existência da igreja. A unidade da igreja. Este tema é espinhoso, pois temos visto ao longo da história diversas divisões e muitas vezes pessoas que se dizem professar a mesma fé, mas não são capazes de comungarem sobre o mesmo teto. A desunião da Igreja de Cristo claramente contraria o seu ensino. Quando, em sua oração sacerdotal, Jesus demonstra esse ideal, deixando como exemplo a relação perfeita existente entre a Trindade. Paulo, aos irmãos de Éfeso, deixa clara a ideia de que a unidade deve ser um alvo a ser perseguido pela igreja. A igreja primitiva nos dá um belíssimo exemplo dessa qualidade, enquanto Paulo fala da sublimidade e do efeito terapêutico de todos estarem em harmonia. Estar junto é uma demonstração de fé. Não existe igreja de uma pessoa sozinha, assim como não há corpo de um membro só. Faz-se necessária a convivência e a interação dos santos, a despeito de suas imperfeições, com o propósito da expressão do amor de Deus e consequente aperfeiçoamento. Andar junto somente quando estiver de acordo não significa que só devemos procurar pessoas que pensem como nós, mas que devemos submeter nossos pensamentos ao escrutínio das escrituras sagradas e delas tirar o ponto de convergência. Divergência sim, inimizade nunca. Até mesmo a igreja primitiva enfrentou desafios para manter a comunhão e a unidade. O primeiro concílio de Jerusalém surgiu por um conflito doutrinário. Houve divergência e contenda, mas mesmo assim o testemunho e a alegria permaneceram. Os apóstolos e os anciãos deliberaram, houve nova discussão, mas a exposição das escrituras e os testemunhos trouxeram luz. Tiago, o líder moderador, conduziu a solução e a decisão unânime gerou paz. O resultado foi a comunhão e o avanço da igreja. Em Cristo estamos reunidos e unidos com o propósito de glorificar unicamente a Deus. Ele juntou improváveis, pecadores miseráveis, inimigos, filhos da ira e graciosamente tornou-nos em herdeiros de Deus, co-herdeiros de Jesus Cristo, denominando igreja, tornando-o cabeça e ela o seu corpo. Além das manifestações de amor, graça e misericórdia, compor essa estrutura constitui-se um privilégio indescritível. Pois bem, pessoal, quero agradecer por ter assistido até aqui, esse breve comentário da lição de número 1. Também quero deixar o convite para você participar conosco da Escola Bíblica Dominical, das 9 às 11 horas, na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, pastoreada pelo pastor Joel Moré. Um forte abraço para todos vocês, fiquem com Deus, Deus abençoe a todos. Nós estamos localizados na quadra 118 Lotear, ao lado do quartel do Corpo de Bombeiro de Santa Maria, Distrito Federal.